Hoje é terça-feira, dia 30 de setembro. São 24 graus e você está no canal Desmotrip. Estamos indo para o serviço e hoje temos algumas grandes notícias, que é o que? Completamos 200 inscritos no nosso canal. Então o nosso canalzinho aí amador, sem pretensão de nada, conseguiu chegar a 200 inscritos. Então um agradecimento aí a todo mundo que assiste, comenta, compartilha, curte, que vocês estão me dando um gás aí para continuar fazendo conteúdo aí para vocês. Não sei se o meu é o melhor conteúdo do YouTube, mas a meta é a gente monetizar e começar a fazer umas loucuras legais, né? Mas eu sei que até lá a gente vai ter bastante chão aí. Mas tudo é um começo, né? 200 inscritos a gente já fica bastante contente. Então, um agradecimento aí a todos que me seguem, que me assistem, que me curtem, que compartilham, que me aguentam. A todos vocês aí, cada inscrito tem um carinho especial aí, tá? Então, além de ser um vídeo de agradecimento aos nossos 200 inscritos, eu gostaria também de comentar sobre um assunto polêmica, que está acontecendo atualmente e eu achei que só estava acontecendo comigo. Bom, eu tô com a Himalayan aqui, ela fez 1.500 km ontem, né? Então eu já posso considerar que eu já rodei aí um bocadinho com ela. E aí o que acontece? Eu comecei a notar um sintoma um pouco estranho vindo do câmbio dela. Às vezes, passagens de marcha de segunda para terceira e de terceira para quarta, ela fazia um barulho no câmbio que parecia um barulho vindo sincronizado do câmbio. Sincronizado do câmbio, ele faz que tipo de barulho? Quando você engata a marcha, ele faz um barulho do acoplamento e do sincronizado. Então é como se eu colocasse a marcha e ele fizesse um check dentro do câmbio. E esse barulho vinha me incomodando um pouco. E eu comecei a notar que ele começou a surgir conforme eu fui rodando com a moto. Então eu comecei a pensar bastante se esse barulho simplesmente não era um barulho de folga de trabalho original desse câmbio aqui. Porque um ponto positivo que eu achei na moto quando eu fiz o test drive, que o câmbio da moto era bem silencioso. E aí com o passar aí da quilometragem ele começou a fazer esses check. Eu até comentei com alguns amigos que eu ia levar na concessionária para ver o que poderia ser, porque eu achei que era algo da minha moto. Mas vendo alguns comentários aí em Instagram, eu vi que não é só minha moto que está fazendo esse check. Então, Sios, das duas uma, ou é um problema do câmbio dessas motos que está dando, ou é um barulho característico. Então, é só um alerta aí aos donos de Himareia. Pelo menos a minha com 1.300, 1.200 km já começou a fazer um pouco. Mas se vier a aumentar, é bom procurar a concessionária, porque a moto ela tem garantia, né? Para deixar aí tudo certinho. O que eu reparei usando a moto? Que se nessas marchas, né? Segunda é para terceira, terceira para quarta, você solta a embreagem um pouco mais devagar, ela tem a tendência a não fazer esse barulho no câmbio. Então como se ela só fizesse esse barulho e um acoplamento rápido da embreagem. Então o que eu estou preferindo fazer? Tendo uma tensão maior na tocada da moto, para que nessas situações eu solte a embreagem um pouco mais devagar, para que ela não faça o check.
Porque esse barulho pode ser algo envolvendo o trabalho do câmbio, mas também pode ser que esteja ocorrendo um desgaste prematuro do sincronizado. Então, quanto menos eu fizer esse efeito, melhor para a vida útil do sincronizado vai ser. Então, eu prefiro fazer dessa forma, para que até ser descoberto o que está acontecendo, eu evite causar esse tipo de impacto ao câmbio, tá? Mas é um barulho estranho, uma atenção que eu recomendo aí todos os donos de Himalayan dar uma atenção, tá? A Himalayan 450. Se a 411 fazia isso já, eu não sei, porque eu não pilotei, não tive experiência com a 411, então eu não consigo afirmar que... Eita, teve algum acidente aqui hoje. Eu não consigo afirmar que ela fazia a mesma coisa, tá? Teve alguma coisa aqui. Ah, um caminhão quebrou. Menos mal que o caminhão quebrou, né, galera? Melhor do que acidente com moto, acidente com carro, acidente com caminhão. O caminhão quebrado que se conserta e volta a trabalhar. Agora uma vida aí não volta, né? Então, esse é o primeiro assunto polêmico. E o segundo assunto polêmico que eu gostaria de aproveitar esse vídeo de agradecimento e tratar é os comentários que surgem, né, referentes à vibração da Himalayan. Depois de 1.500 km, eu me sinto mais confortável em falar sobre isso. O que eu notei? Que na faixa de 70, 80 e 90 por hora é bastante confortável essa questão de vibração da moto. Na faixa dos 100 cravados, 100 cravados que eu digo ali... Oh meu Deus, eu não quero ir pra cá não. Sem cravados que eu digo ali 100, 110, 105, eu sinto que ela tem uma vibração um pouco maior, mas não que seja algo desconfortável que incomode, tá? Então, o que eu percebo? Eu percebo que ela na faixa aí dos seus 110, 115, 120, essa vibração reduz de novo bastante. Então, como as rodovias aqui em São Paulo, pelo menos, elas são de mais alta velocidade, então eu andando aí a 110, a 120, eu não vejo problema com a vibração, tá? E abaixo disso, 80, 90, eu também não vejo problema. Então é só nessa faixa aí de 100, 105 que ela vibra um pouco mais do que o padrão. Mas lembrando, essa vibração um pouco mais que o padrão, para mim, individual, não incomoda, tá? Só estou dizendo em ordem de intensidade, que muda um pouco. Então, pro meu uso, assim, tá bem sossegado. Não seria um fator aí a reclamar, tá? Tá bem tranquilo o uso da moto. Mas como eu vejo muita gente comentando e perguntando, é bom a gente abordar esse assunto e tirar o elefante da sala, tá? Um ponto também que o pessoal comentou bastante, perguntando no meu vídeo sobre a revisão da moto, é a questão do uso da moto dia a dia com o guidão mais largo. No começo, eu confesso que foi difícil. Foi um pouco mais difícil pra mim, porque eu nunca tinha tido uma moto trail. E também, eu andei por muitos e muitos anos de moto carenada. E o que acontece em moto carenada? Como você tem um semiguidão baixo e estreito, né? Você trabalha com a moto mais aqui embaixo, você tem uma tendência a ter um guidão mais estreito e você passa no corredor com maior facilidade. Mas não que aqui eu tenha uma dificuldade hoje que eu não passo em corredor nenhum.
Após acostumar com a moto, pegar o jeito da moto, tudo, eu sinto a moto muito mais segura hoje. Então eu passo em muitos corredores que no primeiro dia com a moto eu não ia passar nem ferrando. Hoje eu passo já um pouco mais sossegado, tá? Então, resumindo, pro uso urbano hoje, com a experiência que eu tô com a moto, praticamente aí rodando uns 1000 km de só uso urbano, eu posso falar que pra mim não tem mais corredor que prenda eu não. O que pode acontecer é se às vezes está muito estreito e aí pelo tamanho da moto eu não arrisco. Só que o que eu digo de arriscar é a mesma coisa que uma X-Max dessa aí na frente. Tem pontos que não dá para arriscar. É uma moto mais larga, uma moto maior, ó. Por exemplo ali, ó. Ali eu não vou arriscar, entendeu? Tá muito estreito. Então assim, é meio que bom senso, tá? Não é que a moto não faça ou que não seja possível fazer. É que por bom senso às vezes não compensa você arriscar à toa, entendeu? Eu não tô correndo pela vida, eu não tô acelerado hoje, então por bom senso eu não vou arriscar. Mas aí vai da consciência de cada um também. Aí numa dessa ali, ó, que nem tinha ali o caminhão, e na lateral do caminhão tinha aquelas proteções que é cheias de aresta, né? Aí numa dessa você vai ali passar, você desequilibra um pouquinho, bate a perna em alguma daquelas arestas, corta a perna, aí pronto, parabéns. Você vai passar o seu dia todo com a perna arregaçada, simplesmente porque você podia ter aguardado ali 20 segundos que o trânsito ia abrir e você ia se livrar daquele corredor mais estreito. Então, galera, uma coisa que eu vejo muito aqui em São Paulo, cara, não seja agoniado, velho. Não seja. Você tem que pensar no tempo que você já está poupando. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, eu podia estar aqui, ó, de carro, seguindo essa faixa aqui, ó, e levar aí 1 hora, 1 hora e meia para chegar no serviço. Eu já tô de moto, eu tô fazendo esse mesmo percurso em 20 minutos. Pra quê que eu vou pegar e vou abusar? Sendo que eu já tô ganhando tempo em referência ao carro. Então, perante a isso, você tem que ter essa consciência. Pra quê? Vale a pena? Aqueles 20 segundos a mais que você vai ganhar, vale a pena o risco de arregaçar a perna na lateral do caminhão? Vale a pena o risco de quebrar o retrovisor do cara do carro? Vale a pena isso? Por 20 segundos? Por 10 segundos? Então, eu acho que todo mundo tem que pensar um pouco assim, sabe? Que nem... Antigamente eu vinha... Antigamente eu vinha pela Ponte da Lapa. E a Ponte da Lapa, ela é bem estreita. E aí o que acontece? Eu vinha lá com a minha motinha e tal, e passando no corredor assim, raspando no retrovisor do pessoal. Aí, o que eu comecei a pensar? Poxa, eu já cortei o trânsito lá atrás, das avenidas lá atrás, e eu já tô ganhando um tempo. O que custa eu ficar uns minutinhos a mais aqui e ficar mais seguro atrás de um carro, ficar mais tranquilo? O que custa isso, sabe? E eu sempre fiz isso, não me coloquei em risco e sempre cheguei no horário, entendeu? Então, às vezes, a diferença ali de 10 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto que você ganha, não vale a pena o risco que você pôs na sua vida, tá ligado? E muita gente aqui em São Paulo eu vejo que não tem essa consciência, não pensa dessa maneira, entendeu? Que pra mim é um pensamento perigoso, sabe? Porque você põe em risco sua vida agora. Aí daqui 5 minutos você põe em risco de novo. Aí daqui 10 minutos você põe em risco de novo. Aí, cara, você chega no final do dia sendo meio que um sobrevivente de Deus, né? Porque se não fosse ele, você já tinha morrido faz tempo. Então... eu acho bacana o pessoal se conscientizar e pensar que até que ponto vale a pena o risco. Pô, vale a pena eu me arriscar aqui entre 2 caminhão pra passar no corredor aqui, entendeu? Vale a pena isso? Pra chegar no semáforo depois, o semáforo vai estar fechado e o cara que esperou pra não passar entre os caminhões parar do seu lado, entendeu?
Então é isso aí, galera. A gente já tá chegando logo logo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque não tem mais muito que a gente conversar hoje. Hoje eu não estou tão falastrão. Falamos aí sobre o agradecimento aos nossos 200 inscritos. Pô, galera, eu fiquei feliz em ver lá 200 inscritos. Eu não imaginei que seria tão rápido aí dos 100 inscritos para o 200 inscritos. Parece que foi ontem que eu fiz o vídeo com a Ducati dos 100 inscritos. E agora estamos de Imaréia fazendo o vídeo dos 200 inscritos. Como de costume, eu vou dar uma acelerinha aqui nessa retinha que vocês gostam. Vamos ver se a gente passa esse bolotão de motociclistas, de motoqueiros, de motos. Vamos ver se a gente vai conseguir.